Olha, eu já aviso que eu não me responsabilizo por picos de ansiedade, viu? Porque essa abertura tem coisa pra gente falar. Realmente, ela traz muita coisa pra gente analisar. Então saibam aí que talvez alguém tenha dificuldade em dormir essa noite depois de prestar atenção no que essa abertura conta pra gente. Olá, meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da abertura, segunda abertura, na verdade, de Hanyou no Yashahime. Se você não lembra, a gente fez uma análise da primeira abertura e a gente até acertou algumas coisas, então hoje a gente vai fazer uma análise da segunda abertura justamente para discutir aí quais as novidades, o que a gente pode esperar dos próximos capítulos desse anime que começou aí numa jornada bem diferente a partir desse episódio 14. Então, se você não quer spoilers, eu vou sugerir para você procurar um outro vídeo aqui no canal, análise do episódio 14 ou algum outro vídeo que possa te interessar. A gente tem playlists aí, inclusive de outros animes, porque não dá pra gente falar dessa abertura sem trazer aí algumas informações do que a gente já sabe da sinopse dos próximos episódios. Se você não viu, eu fiz um vídeo comentando as sinopses que revelam muita coisa do que vai acontecer e respondem muitas das dúvidas que a gente tinha. Então eu vou deixar aqui no card, se você ainda não viu, corre lá, que depois você vem aqui que você vai entender tudo. Então desde já eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, para você não esquecer no final. Comenta depois o que você achou, o que você pode ter observado que eu deixei de comentar aqui. Então já faz aí sua listinha do que você observou nessa abertura para ver se bate com o que eu observei também. E não esquece de compartilhar com seus amigos para ajudar o canal, para as pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. Tem muita gente nova chegando e dizendo que não estava sabendo que tinha um canal que falava de Yashahime e a gente já tá aí na metade do anime. Então vamos ajudar a difundir isso aí para todo mundo poder acompanhar os episódios junto com a gente. E bom, vamos lá, a gente vai discutir frame por frame do que aconteceu nessa abertura. E a gente começa logo com uma cena de Sesshomaru. Está ali bem imponente, mas a gente vê que ele não tá ali com a opacidade da imagem dele total, né? Na verdade, ele tá um pouco transparente ali justamente porque a gente vai ver outros personagens de uma forma mais nítida sentados numa espécie de escada, enquanto cenas dos personagens clássicos aparecem. Então, enquanto a Towa tá sentada, a gente vê cenas de Sesshomaru e da Rin. Dispensa qualquer comentário, né, gente? Em seguida, a cena muda para uma Setsuna sentada na escada e a gente continua tendo cenas de Sesshomaru e Rin. E por último, Moroha sentada na mesma escada enquanto cenas passam de Agome e Inuyasha. E se vocês querem entender qual é o padrão dessas cenas, bom, a gente tá tendo aí os pais aparecendo ali no fundo, mostrando de quem as filhas herdaram ali os genes, as habilidades, enfim. Em seguida, uma das minhas cenas favoritas e das mais preocupantes, a gente vê um par de mãos, e no meio dessas mãos a gente vê as três pérolas, a prateada, a vermelha e a dourada, que representam, respectivamente, Towa, Moroha e Setsuna. E uma lágrima cai em cima da pérola dourada, que representa Setsuna. Guardem muito bem essa cena, gente, porque eu vou voltar nesse ponto com vocês mais pra frente. Uma lágrima caindo em cima da pérola dourada da Setsuna. Alguém está chorando pela Setsuna. É o que vocês estão pensando, mas vocês vão entender mais pra frente. E aí a gente tem uma cena do horizonte, né, do período feudal, enquanto a logo do anime se forma. Ótimo, legal. E nós passamos por momentos muito descontraídos das meninas. Eu acho bem interessante esses momentos para lembrar que nem tudo é luta, elas também têm ali os momentos delas. E é interessante ver as diferenças, né? No primeiro momento que dá ênfase à Moroha, ela tá ali toda feliz por encontrar a cabeça de um yokai, porque a gente sabe que ela é uma caçadora de recompensas, ela quer levar essas cabeças pro Jubei. E junto dela nós temos o Myuga. Reparem que a cada cena nós temos um personagem sendo trocado. Na segunda cena, que diz respeito a Setsuna, nós temos a Kaede e a Kirara ali observando enquanto ela tranquilamente toca o violino dela. E por último, nós temos a Towa dando ali aquelas balas, aquelas guloseimas pro Takeisho, que é o que ela faz normalmente para convencer ele a levar ela de um lugar pro outro. Então são momentos bem únicos de cada uma delas, mostrando as diferenças e como cada uma tem a sua particularidade, inclusive nos momentos mais tranquilos, nos momentos mais divertidos. Eu acho bem legal isso, para quebrar um pouco a tensão, porque essa abertura é bem tensa. E eu falo que a abertura é tensa porque ela não dá aí muitos segundos de sossego pra gente. A gente logo muda pra uma cena de Sesshomaru e Jaken e eles parecem estar ali olhando por um horizonte meio avermelhado. Num primeiro momento eu acho que até pode significar ali o outro mundo, o mundo dos mortos, né? Que a gente sabe que tem uma situação ali envolvendo
o Hosenki, o filho dele, para conseguir uma pérola negra nova, mas eu também acho que talvez seja só uma situação, caso não seja realmente o mundo ali dos mortos, possa ser só uma representação de um horizonte mesmo. E por que eu falo que pode ser só uma representação de um horizonte? Eu percebo que os próximos frames, eles meio que contam uma história, uma situação linear. Então a gente vê Sesshomaru e Jaqen no momento em que o Sesshomaru deixou a Rin lá no vilarejo, então ele tá vivendo a vida dele junto com o Jaqen. Em seguida nós vemos Inuyasha e Agome vivendo a vida deles ali como um casal, como a gente viu no final de Kanketsu Ren e também naquele capítulo especial, que eles continuaram vivendo ali no vilarejo, tranquilos. E em seguida nós vemos um par de pés correndo descalços numa aparentemente floresta incendiada. Então ali onde eu falo que me parece que eles estão contando uma história. Então o Sesshomaru viveu a vida dele um tempo ali sozinho, e isso é muito importante para as pessoas entenderem que ele largou a Rin ali, ela viveu um tempo sozinho, ela cresceu, os anos passaram. Em seguida, nós temos ali também mostrando a vida do Inuyasha e da Agome enquanto casal. As gêmeas correndo, no caso uma delas, que eu acredito que seja justamente a Toa procurando pela Setsuna, correndo ali na floresta. E em seguida nós temos a família Higurashi e os exterminadores de yokai. Isso tudo para mostrar ali que os pais tiveram as vidas deles enquanto jovens, adultos. Em seguida as meninas nasceram, elas se separaram e então cada uma seguiu uma vida, tanto com a família Higurashi quanto com os exterminadores de yokai. E por último a gente tem uma cena de Miroki e Sangue, ele ali no treinamento dele para alcançar um poder divino, enquanto ela apenas o olha esperando, né? Então isso para dar ali também uma situação pra gente do que aconteceu com os outros personagens nesse meio tempo, nesses 14 anos que se passaram. A gente muda de cena para Kirinmaru, nosso vilãozão aí, e ele justamente parece estar querendo pegar alguma coisa ali, né, na nossa frente, como se nós fôssemos o objetivo. E a gente sabe que existe realmente algo que o Kirinmaru quer. Então, para quem não viu, onde eu falo questão de spoiler, a gente sabe que o Kirinmaru está atrás de alguém que ameaça o trono dele, alguém que ameaça o posto dele, que é justamente alguém que não é nem humano nem yokai, por isso desconfia-se que possa ser uma das gêmeas, uma das Hanyos, uma das Mei Yokais. Então ele quer algo e eu acredito que essa cena represente ele tentando pegar as bebês. Por sinal, é bem interessante ver as garras negras dele, eu não me lembrava. É bem assustador, bem creepy. Aí nós temos um dos personagens mais queridos de Hanyo, que é justamente Riko, e ele tá ali com uma das mãos próximas à altura da boca, o que me chama um pouquinho de atenção, se talvez ele estivesse segurando algo, e na outra mão uma katana. Eu acho interessante porque até então a gente não viu ele lutando ou ele usando nenhuma katana. A única katana que a gente via que ele segurava logo quando ele apareceu era a verdadeira Kikujumonji. Mas a katana que ele tem aqui é uma katana que me lembra muito aquelas espadas, na verdade não é nenhuma katana, né? Mas aquelas espadas de pirata mesmo. E se a gente pensar que ele realmente é um pirata, né? Que ele mesmo falou, então faz bem sentido. Pode ser uma espada qualquer, só pra representar o fato dele realmente ser um pirata, como pode ser uma espada especial, porque vocês sabem que eu adoro espada, então cada vez que aparece um personagem com uma espada nova, eu vou ficar querendo saber que espada é essa, se ela tem poder, qual é o nome dela. Eu quero todo o background das espadas. Por favor, Sunrise, não me deixe sem isso. A cena muda novamente e agora nós vemos uma borboleta cortando ali a tela e essa borboleta revela a árvore, né, a grande árvore das eras, cercada por várias outras borboletas. Eu comecei a pensar se talvez ao invés de uma borboleta a gente não tenha realmente várias. Eu tinha comentado com vocês nos vazamentos, nos outros vídeos, inclusive nos vídeos dos próximos episódios, que a Zero ou Koretsuyu, que agora colocaram o nome dela de Zero no episódio mesmo, então acho que a gente vai ser obrigado a chamá-la de Zero por enquanto. A Zero aparentemente era a borboleta por conta dos adereços, da roupa dela, mas quando eu vi a paleta de cores dela, eu falei, nossa, mas é bem diferente da paleta de cores da borboleta, né? É bem mais opaca. A borboleta tem uma cor tão vívida, tão quente. Então eu comecei a me perguntar, principalmente agora que na abertura a gente vê várias borboletas, se ao invés de ser efetivamente a borboleta, a Zero não as controla. É uma coisa pra gente pensar. Nós temos a cena da Toa parada em frente à Árvore das Eras, ali na Era Moderna, né? Enquanto a borboleta voa e muda ali para a árvore na Era Feudal, com a Setsuna e a Moroha esperando. Então é um simbolismo sobre como elas estão em eras diferentes no começo do anime. A gente muda para uma das cenas mais impactantes, que é justamente Rin presa dentro da árvore. Não, gente, não tem discussão, é a Rin. E justamente eu acho essa coisa muito simbólica, essa cena muito simbólica. Após a cena dela presa dentro da árvore, nós vemos o Sesshomaru com uma cara não muito feliz, enquanto
tem ali um fundo azul que pode ser um relâmpago. Eu fico imaginando muito uma cena que a gente vê mais pra frente na abertura, inclusive, Sesshomaru ali lutando numa noite cheia de trovões e relâmpagos. Eu quero muito ver isso. Em seguida a gente vê ali uma das cenas que tinha sido vazada naqueles leaks da segunda abertura, que é justamente as grandes ameaças, os vilões enfrentando as princesas meio yokai. Então a gente vê primeiro a Moroha enfrentando o Totetsu, os Shikigamis de Konton aparecem, tentam atacar à toa e ela ali desvia para lutar contra o próprio Konton. Então a gente já sabe que eles vão ser realmente inimigos, a gente não sabe se eles vão durar muito mais, mas um dos episódios, o episódio 17, é confirmado para ser um episódio onde essas duas grandes ameaças vão ter uma ênfase, vão ter um foco. Então provavelmente quando elas vão enfrentar as meninas. E por último, mas nem um pouco menos importante, a gente vê Setsuna enfrentando o Zero. Mas uma coisa que me chama a atenção é justamente um item que ela carrega na mão. Eu não sei que item é esse, se alguém sabe, conhece e puder comentar aqui pra me ajudar, eu agradeço. E a gente já sabe que ela provavelmente é irmã do Kirinmaru, inclusive as unhas pretas dão um indício disso, os olhos verdes também, né? Então fazem a gente realmente pensar. A marca ali próxima do olho, uma marca meio lilás. Mas o que me chama a atenção é esse item que ela carrega na mão, que ele tem um desenho do que parece ser uma aranha. Um segundo de silêncio também para vocês entenderem isso. Gente, eu não tô louco ou eu tô fanficando muito aqui, mas a personagem que aparentemente controla as borboletas dos sonhos e é uma das grandes vilãs, responsável por prender a Rin, por apagar as memórias da Setsuna, por incendiar a floresta ali que separou as meninas, quem tá, digamos, por trás de toda essa desgraça, tem um item que eu não sei o que é, mas que tem um desenho de uma aranha. No mínimo curioso quando a gente pensa que o principal vilão da série anterior, da série clássica de Inuyasha, era o Naraki, que representava ali a aranha, e que esse símbolo de um aracnídeo era o tempo todo usado para representar ele no anime original. Vocês que lutem aí para entender se ele tá vivo ou alguma coisa, mas o que eu vou supor aqui, e é uma super suposição, vou criar teorias no vídeo da análise da abertura assim. A gente sabe que o Naraki deveria ficar preso dentro da Joia de 4 Almas lutando com a Agome eternamente. E se ele está preso dentro desse item, por algum motivo, de repente dando poderes para Zero ou alguma coisa nesse sentido? Não sei. Só gostaria de sugerir para vocês ficarem atentos, porque me chama muita atenção realmente ter um símbolo de uma aranha nesse item, e eu não vi ninguém comentando sobre no Twitter nem nada, e eu fiquei, gente, não é possível que só eu tô vendo que tem uma aranha ali. Eu acho que a Sunrise não vai dar ponto sem nó. Não tem por que pôr uma aranha aí, a menos que eles realmente queiram que signifique algo. E a gente vê ali o Kirinmaru em cima de um penhasco rochoso, observando toda a cena, como se fosse realmente o inimigo final, né? Tanto que Moroha, Setsuna e Towa, fracas ali, machucadas após lutar contra as 3 criaturas anteriores, elas se levantam para poder encarar essa ameaça final, que é justamente Kirinmaru. Essa cena é muito simbólica, porque aparentemente o Kirinmaru realmente é um vilão, talvez ele esteja sendo controlado ali pela Zero, porque a gente viu que as memórias dele estão um pouco bagunçadas, é um pouco estranho ainda, mas ele é, pelo menos por enquanto, o inimigo final mesmo, não é a Zero. E agora a gente passa para uma das cenas também bem impactantes, que a gente vê ali cenas que representam o passado de Towa, Setsuna e Moroha. Primeiro, no que diz respeito a Towa, a gente vê ela se separando ali da Setsuna, que é um momento mais triste para ela. E quando a gente muda para Moroha, a gente vê a Moroha chorando primeiro, né, ali gritando num momento de verdadeiro desespero, enquanto ela observa um cadáver no chão e ela abraça esse cadáver. E muitas pessoas acreditam que esse cadáver possa ser justamente da professora dela, da mestra dela, que pelo que teve de informação revelada, se chama Yaoaragi. Então essa professora, essa mestra, que foi aquela que vendeu ela para o Jubei, poderia ter sido morta. A gente não entende exatamente como isso aconteceu, mas a gente percebe que a Moroha não ficou triste. Ela deveria gostar muito dessa mestra dela, porque ela realmente não tá feliz em ver que ela morreu. A gente deduz que seja essa mestra, tá? Nada confirmado, mas é bem provável. A última cena é da Setsuna ali com o passado triste dela, vendo a Towa partir, né, se separar dela, e também o Sesshomaru ali com as gêmeas. Tem uma cena das 3 correndo ali numa espécie de superfície rochosa, eis
que o chão se desfaz onde a Setsuna está e ela está prestes a cair. A Toa tenta salvá-la, mas ela não consegue segurar a mão dela. A gente muda para uma cena que parece ser ali um fundo de um oceano com água, onde uma mulher, uma figura feminina de longos cabelos, está caindo. Quando ela vai finalmente alcançar o chão, a figura da Rin aparece e a segura no colo. Esse, gente, é um momento muito simbólico pra gente analisar por quê. Eu vou sugerir pra vocês, de verdade, assistam um vídeo que eu já fiz a respeito de uma teoria onde as pessoas acreditavam, e eu inclusive, foi uma discussão que a gente começou na época, os sonhos da Setsuna estavam extremamente ligadas com o sono da Rin. E até na thumbnail, na capa, tá escrito lá: para uma acordar, outra deve morrer. E é isso que eu acho que deve acontecer. Pra Rin poder acordar, talvez a Setsuna tenha que morrer. Por isso que quando a Setsuna cai e a Toa não consegue salvá-la, a Rin a carrega no colo. Justamente quando ela alcança o chão. Porque é só quando a Setsuna morre que a Rin pode acordar. Então, sim, é por isso que eu acho que no começo da abertura tem lágrimas caindo na pérola dourada. É por isso que eu acho que a Rin só vai acordar quando a Setsuna morrer. Vocês vão ver mais pra frente uma outra cena, que é onde ali a gente tem um alívio e pensa, ah, vai ficar tudo bem. Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor essa discussão, assistam aquele vídeo mesmo, porque eu até dou alguns exemplos de outras séries e animes que já fizeram algo parecido. A gente vai então pra uma cena onde o Sesshomaru está lutando, e ele tá lutando justamente contra o Kirinmaru, que também carrega uma espada. Gente, vocês sabem que eu adoro espada, né? Então eu já fico pensando, que espada será que é? Será que ela também tem poder? E é essa cena que eu acho que realmente representa aquele momento em que a Rin foi presa, né? Que eu falo que o semblante do Sesshomaru está bem irritado. Tem um choque ali do poder dos dois, a gente muda para algumas cenas bem rápidas que representam o barco do Kirinmaru, um possível mandala ali de Lotus, que talvez algumas pessoas deduzem, que eu vi no Twitter, possa ser uma representação ali da armadilha que as duas ameaças vivas vão criar no episódio 17. A gente vê também ali a borboleta dos sonhos e a última e mais importante cena, a gente vê a Tenseiga na mão do Sesshomaru. Então, gente, o que eu acabei de falar, Setsuna vai morrer, mas provavelmente ela vai ter salvação. Calma, respira, vai ficar tudo bem. Mas como a gente sabe que a Setsuna vai morrer e a Toa é muito apegado a ela, a gente tem aí a última cena, que é justamente o quê? Toa se descontrolando completamente e se tornando uma yokai, enquanto a gente vê o fim do eclipse. Então eu acredito que talvez a gente tenha um novo eclipse para simbolizar ali os acontecimentos do passado, que a gente vai descobrir no episódio 15, que foi tudo durante um eclipse. Então esse fim desse arco, quando vai ter uma luta final, provavelmente vai ser durante um eclipse mesmo, e a Toa vai perder completamente o controle quando ela ver a Setsuna morta. Mas eu acredito que o Sesshomaru vai conseguir salvá-la com a Tenseiga. Então deve ficar tudo bem, não garanto, mas deve. Bom, pessoal, eu teorizei muita coisa, eu criei muita informação aqui, eu observei bem essa abertura, gostei muito, realmente eu amei essa abertura, quero saber a opinião de vocês. Tem algo que vocês concordam, algo que vocês discordam, algo que eu não citei aqui que vocês observaram? O que vocês acham? Comentem, compartilhem com seus amigos, porque a gente basicamente já tem aí tudo que vai acontecer nesse arco todo, nesse final, só analisando essa abertura. Então a gente já consegue ter uma ideia. Deixem o like para dar uma força pro canal, inclusive se vocês gostaram dessa análise, se vocês querem mais, dá para fazer uma análise do encerramento também, comentem aí se vocês vão gostar, se vocês vão querer. E desde já eu agradeço. Quem não é inscrito pode se inscrever se quiser, porque a gente fala aí sobre vários animes e mangás e a gente tá dando um foco bastante aí pra Hanyo e Inuyasha. Obrigado para todo mundo que tá apoiando o canal. Grande abraço, até mais.